Querido Luiz, caros ouvintes, boa tarde. Transporte escolar subiu para R$ 4.328.986 os gastos anuais com transporte escolar da Prefeitura de Livramento. Acaba de ser publicado no Diário Oficial. São 7 contratos. O maior deles é de R$ 4.124.372, com uma empresa de Jussiape chamada Araújo Alves Empreendimentos. O valor médio de cada um dos outros 6 contratos é bem menor, apenas 34 mil. Quando assumiu a prefeitura, em 2017, o prefeito Ricardo Ribeiro achou um absurdo o valor desses contratos, que era apenas 2,5 milhões naquela época. E ele deu a entender que isso era uma verdadeira farra e prometeu fazer e acontecer, mas nada fez. E a única coisa que aconteceu foi quase dobrar o valor. E a propósito, a gente pergunta como ficaram os pagamentos nos 2 anos de pandemia, com as escolas fechadas. Faltam os esclarecimentos da prefeitura. Queda da pandemia. Os números da pandemia caíram bastante. Fala-se até em reclassificá-la para endemia. Mas quem faz isso é a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que ainda não se manifestou a respeito. E qual a diferença entre pandemia e endemia? A pandemia, nós já sabemos, né? É a doença que atinge o mundo inteiro. A endemia é a doença numa fase bem amena, numa fase em que a comunidade já convive bem com ela, que fica limitada a determinada região, não é necessariamente no mundo todo, e tem números baixos de casos, sem oferecer maiores problemas. E existe ainda a epidemia, que é quando a doença atinge grandes regiões, não chega a atingir o mundo todo, mas grandes regiões, continente, vários países. E há também o surto. Este surge por alguma razão em uma cidade, ou em uma região, em um estado, e até mesmo em um hospital. O surto e a epidemia podem virar pandemia. Geralmente a pandemia é o agravamento do surto ou da epidemia. A última pandemia antes da Covid foi a gripe espanhola, entre 1918 e 1919, portanto, há mais de 100 anos. Números da Covid. A Bahia fechou o mês de março mantendo a queda dos números da Covid, chegando à média diária de 980 casos novos, ou seja, bem menos do que era antes, né? Bem menos de 1.000. Ontem, por exemplo, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, o estado chegou a 1.532.682 casos confirmados. Desse total, só 1.361 ativos e com apenas 247 internados. A ocupação hospitalar caiu para 20%, UTI 23%, e leitos clínicos 17%. Em Nossa Livramento, os casos confirmados até ontem eram 4.150, com 4.064 já curados. E, graças a Deus, nenhum caso ativo. Por último, tem pessoas que se alimentam de fofocas, ouvindo ou contando a fofoca para alguém. E geralmente é sobre a vida alheia, que vai sendo repassada numa corrente sem fim. E geralmente falando mal. Parece tão forte quanto a sede, a fome, ou mesmo a necessidade de respirar. O fofoqueiro costuma começar assim: Tu soube da maior?
Ou, tem um babado para te contar. E aí já acende o outro, né? E por aí vai. Tudo, repito, sobre a vida alheia. E não raro com o veneno da inveja, do ódio, da vingança. Raramente fala ou propaga os méritos daqueles sobre quem está fofocando. Os interesses comunitários são ignorados, a não ser aqueles que podem dar uma boa fofoca. O egoísmo nocivo ainda é dominante entre os seres humanos. Prevalecem, portanto, os interesses individuais ou os de grupos. E são raros os encontros para debater e encontrar soluções para os interesses coletivos. Nós fingimos não ver problemas à nossa volta. O mundo está pegando fogo, mas a gente acha que não vai chegar perto de nós. Ignoramos problemas como as drogas, a falta de segurança pública, as injustiças, a contaminação da água, a corrupção dos gestores públicos, aqueles que nós elegemos, e as desavergonhadas manobras políticas para sustentar grupos no poder. Este mesmo poder que nos oprime, que nos explora às vezes. Mas nada é pior do que se acovardar no individualismo, no comodismo da conveniência. E isso é muito ruim, porque aos poucos o mal vai corroendo o nosso mundo e a nossa vida. E isso tem e precisa ser combatido e evitado. As próximas gerações, ou seja, os filhos e netos dos nossos filhos e netos, terão um futuro incerto se não fizermos nada agora. Nossa inércia significa negligência, preguiça e, por que não dizer, ausência de Deus em nossas vidas. E podemos dizer que sem Deus não há vida. Não pode haver vida. Pensem nisso. É o que trouxemos para hoje. Tenham todos uma boa tarde. Uma boa tarde.